ela não é essencialmente danosa para o ser humano. Ela pode contaminar o ser humano, mas ela não, longe de provocar alguma enfermidade maior, né, no ser humano. Mas ela pode causar um dano muito grande para a economia do país, porque se passar para o rebanho, o prejuízo é muito grande. Então, o gado e todo animal de casco bipartido pode sofrer com aftosa, né? E é um trabalho interessante esse, porque no Brasil, acho que os laboratórios produtivos com maior atenção são dessa área, de produção de vacina de aftosa e de produção de vacina contra a raiva, por exemplo, que é o outro bichinho que leva o indivíduo para o buraco. E tem o nível 4, né, com o que a gente pode esperar dele, né? Não tem solução. E nele está aí o ebola, que nós ficamos sabendo aí. Agora, existe uma classe de risco. Até o nível 4 eu tenho laboratórios para trabalhar com elementos. O nível 5 eu trabalho eventualmente no nível 4, mas não em condições normais. Quem trabalha com risco 5, eu não vejo isso escrito, mas devem ser estabelecimentos ou entidades militares que trabalham com guerra microbiológica, e aí é uma coisa assim para se pensar. Eu não tenho conhecimento formal sobre isso. Muito bem, mas então, nós falamos sobre o nível de biossegurança, não estava incluído aí, não é, mas é muito bom que nós saibamos disso, né, que existem esses laboratórios. Eu coloquei esse slide aqui justamente para reforçar a questão do objetivo da sala limpa. Que é justamente controlar, né, e exercer controle sobre esses parâmetros aqui, ó. Todos eles aplicáveis, mas não todos ao mesmo tempo em todas as situações, né? Eu posso ter sala limpa eventualmente com a temperatura não controlada, é muito difícil, porque a temperatura quase sempre vai ter que ser controlada, porque normalmente tem gente trabalhando. Então se controla a temperatura também por uma condição de conforto e não de processo. Mas nós temos a temperatura controlada, a pressão, que é uma questão de segregação, o nível de material particulado, que é uma questão de limpeza, a umidade, que é uma questão de conforto e também pode influir no processo, né? Eu não posso trabalhar num ambiente úmido produzindo ou tratando de uma substância se a umidade tem influência direta e também tem influência para o conforto. E no nível de material particulado e no nível de micro-organismo. Se eu tenho umidade muito baixa, os materiais tendem a gerar particulado com maior facilidade. Se eu tenho umidade alta, os micro-organismos tendem a se proliferar com maior velocidade. Se eu tenho a combinação de temperatura alta com umidade alta, a criação de fungos, de qualquer espécie, aumenta.
Então, eu tenho que chegar num acordo aí de conforto, que nós estaremos muito bem, por exemplo, a 50%, que felizmente coincide com uma questão razoável aí de controle de particulado e de material viável, ou seja, micro-organismo. Cargas estáticas. Esse parâmetro aqui é muito importante na indústria da microeletrônica, porque eu tenho que ter controle de cargas estáticas do ar, porque o ar, se acumula cargas estáticas nas pessoas em determinados materiais, pode queimar os componentes microeletrônicos. Então eu tenho que tratar o ar de forma conveniente e elevando um pouco a umidade para que as cargas de ar escoem mais facilmente, mas não muito para não criar micro-organismo, que também é danoso, por exemplo, para o componente microeletrônico. Então é uma solução de compromisso estabelecer a umidade ideal para cargas estáticas. A ventilação. A ventilação, como eu já falei, né, é importantíssima. Essa ventilação aí quer dizer o seguinte: adição de ar novo, insuflamento de ar novo, renovar o ar interno. Existe a necessidade de renovar, diluir o ar interno e também a necessidade de pressurizar o ambiente com o ar novo. A exaustão localizada. Eu tenho que retirar determinados componentes quase que em sua fonte para preservar o entorno. E a dinâmica de fluxo, que é aquela que eu disse do fluxo laminar, fluxo turbulento, ou a condição de estabelecer ambos num mesmo ambiente. Então, se nós entendermos razoavelmente esses parâmetros aqui, nós temos a necessidade dos processos entendidas e o propósito da sala limpa. E falando um pouco de pressão, né, nós temos aqui uma tabela de pressão para o controle ambiental, pressão ambiente. Mas aqui tem uma continuação dos parâmetros, que não coube no outro slide. Então, é importante controlar o nível de pressão sonora no ambiente, por questões de conforto e de saúde do operador. Iluminação também, níveis de vibração, que eu já falei, e campo eletromagnético. Então, vejam só, do outro lado nós tínhamos 9 parâmetros, agora nós temos 4, pelo menos 13 parâmetros aí, muito bem determinados, e existem outros, né, que são controlados em salas limpas. Evidentemente, não todos eles, mas nós podemos controlar vários deles numa mesma sala e atender um processo produtivo de maneira significativa, de maneira a dar certificação no produto, de maneira que esse produto tenha um prazo de validade compatível. Né? Então, no caso de controle de pressões, eu tenho uma tabela aqui que dá parâmetros, né, em Pascal. Lembrando que 10 pascals, ou pascais, que é uma maneira errada de falar, 10 pascals é aproximadamente 1 milímetro de coluna de água, de pressão. 10 metros de coluna de água, mais ou menos 1 atmosfera. Né? Então, essa pressão aqui é muito pequena. Então, quando eu
faço um projeto, eu coloco pressão 0, é a atmosfera. Pressão mais é esse degrau aqui. 2 e 3. E pode ter outras pressões positivas e outras pressões negativas. Laboratórios de segurança biológica, eu tenho várias pressões negativas, circundado, eventualmente, por pressões positivas. De tal forma que essa pressão aqui é a que eu busco para estabelecer num determinado ambiente. Então, cada degrau mediria 15 pascals, ou 1,5 milímetro de coluna de água. Aproximadamente, como os americanos gostam, 0,05 polegada de água. Então, mas essa medida aqui é muito mais interessante. De tal forma que a máxima pressão, essa pressão aqui é necessário dizer que é muito difícil dela ficar em cima do número. Ela varia. Por isso que tem um nível de aceitabilidade, uma tolerância. 5 para mais, 5 para menos. Depende do laboratório. Isso aqui é uma aceitabilidade média. Então, eu posso variar, por exemplo, uma pressão positiva entre 10 e 20. Pressão ótima a 15. De tal forma que, se a pressão menor estiver no máximo e o outro ambiente com pressão menor no mínimo, pressão maior no mínimo, eu tenha uma diferença entre elas de 5 pascals. Então, eu sempre tenho diferença de pressão entre os ambientes, mesmo que eles modifiquem, variem sua pressão. Deu para entender mais ou menos como é que é esse controle de pressão? Então, vamos pensar num laboratório de sala limpa clássico. Ele tem que ter uma estrutura para atender a sala limpa, que é essa sala achurada, normalmente um subsolo, um forro autoportante, ou uma laje, ou um forro caminhável, mezaninos e uma cobertura. Eu vou explicar por quê. Isso aí é o ideal. É muito difícil encontrar um laboratório, uma sala limpa, quizás um centro cirúrgico que tivesse essa estrutura. Seria muito bom, né? Então, para atender um ambiente de sala limpa, que é esse aqui, eu teria uma área superior onde eu tenho dutos verticais, em que eu possa andar entre esses dutos. Eu teria um nível superior, onde os dutos poderiam ser horizontais, e eu tenho equipamentos. E tenho condições de fazer manutenção dos equipamentos. Em cima, na cobertura, eu tenho equipamentos, condensadores, resfriadores, ventiladores, exaustores, que tem que ter contato com o meio externo. E aqui embaixo eu tenho uma área do subsolo, que normalmente é equipamento pesado, que é equipamento de tratamento de esgoto, equipamento de produção de água limpa, água tratada, água purificada, desmineralizada, etc. Vários tipos de água. Que pode ficar aqui, ou pode ficar do lado. Quando eu não tenho isso daí, a manutenção sofre. Então, isso é um sistema que pode, inclusive, ser o do biotério. Né? Que você assistiu a palestra do biotério, né? Ah, muito bem. É isso aí. Então, isso daí é um slide, esse é um slide que exemplifica um pouco mais perto do que um projeto. Não está se vendo bem, mas
a área atendida é onde eu estou correndo aqui com o ponto. Isso aqui são os dutos. Nesse aqui eu ainda tenho alguns dutos horizontais, né? Mas não seria o caso. Em algumas situações eu posso ter dutos horizontais em um sentido, que não atrapalhe muito a progressão. Num piso superior eu teria os equipamentos. Então aqui nós temos o que pode ser o subsolo. Tanques grandes, né? E outros equipamentos grandes. E aqui uma casa de máquinas com dutos ou piso técnico com os dutos verticais. Eu posso andar aí, à vontade. Essas tampinhas aqui avermelhadas são... Lembrando que a sala limpa está logo aí embaixo. Essas tampas aqui são tampas de luminárias. Eu tenho acesso à luminária pelo lado de cima, né? E elas são seladas. Não passa nada para baixo. Eu posso tirar essa tampa e jogar um balde de água que não vai cair uma gota lá embaixo. Então, não tem comunicação. Eu posso então, trocar a lâmpada, fazer o que for na parte de cima, né? E vocês estão vendo que o piso está limpo. Então, isso aqui é a cozinha de um restaurante bom que está embaixo. Quando eu tenho um restaurante muito bom, a cozinha tem que ser limpa. Então, a minha casa de máquina, o meu piso técnico é limpo e a minha sala limpa é mais limpa ainda. É muito difícil ter um piso técnico sujo com uma sala limpa. Então, aqui, essas tampas pretas aqui são tampas de caixas de filtro terminal. Aqui embaixo, eu tenho o filtro absoluto, ou filtro de alta eficiência. Por esse duto flexível, isolado, desce o ar, passa pelo filtro que ganha a sala. É insuflado na sala. E chega limpinho. Esse slide aqui, ele mostra, ou tem a intenção de mostrar, que aqui ó, eu tenho uma plataforma que recebe esses equipamentos de ar-condicionado. E aqui em cima eu tenho alguns dutos horizontais. E aqui também eu tenho horizontais. Mas tudo dá direito, espaço no volume tal que eu posso andar aqui. Lá em cima também eu ando, com um pouco mais de dificuldade. Eu estou dando uma ênfase especial para piso técnico, casa de máquinas, porque é o que sala limpa precisa. Se a sala limpa não tiver um piso técnico, uma casa de máquina boa, ela pode até funcionar no primeiro momento, mas depois, né, eu vou mostrar isso aí mais à frente aí, rapidinho. Isso aí é o começo do piso técnico mostrado nas fotos anteriores. E nós vemos aqui a plataforma que vai receber os equipamentos e separar algumas coisas maiores para o lado de cima, sendo que aqui embaixo ficou limpo para manutenção e para limpeza. A mesma casa de máquinas superior. Outras tubulações verticais atendendo a sala embaixo, podem ser feitas assim. Podemos observar que os dutos estão na parte de cima, justamente para poder que as pessoas darem manutenção aqui embaixo. E aqui embaixo, no caso dessa foto, não é exatamente uma sala limpa, é uma sala controlada.
Oportunamente eu falei controlada para dizer, e lembrando bem, que antes das salas limpas existem umas salas que às vezes são chamadas de controladas. São salas que às vezes têm pressão controlada, uma filtragem a nível fino, não tem absoluto, filtro absoluto, não é classificado, mas é uma camada de proteção da sala limpa. Então é chamado de ambiente controlado. Isso aí é uma casa de máquinas, digamos, com ênfase para a hidráulica. É o lado hidráulico da casa de máquinas. Um outro tipo de casa de máquinas, ou piso técnico, né, em que está